Boa noite a todas, boa noite a todos. Que a paz de Jesus nos envolva hoje e sempre. Nós gostaríamos de prosseguir o tema reencarnação que aqui iniciamos em 2 etapas anteriores, falando do retorno do espírito à carne. Vamos lembrar Santo Agostinho em Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele diz: ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que, quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Tal a missão que vos está confiada. Lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe perguntará a Deus: que fizestes? Que fizestes do filho confiado à vossa guarda? Veja que a responsabilidade da maternidade e da paternidade é extremamente grande. É como os Espíritos disseram, uma verdadeira missão, além de um dever de muita importância. Lembrando, quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Então lembramos que o pai e a mãe não formam o espírito, mas o corpo que o espírito habitará. O pai e a mãe contribuem no processo da genética para produzir o corpo adequado para aquele espírito. Todavia, o espírito vem de Deus e não dos pais. Por isso, para o espírito é um recomeço a reencarnação. Vamos lembrar que a reencarnação é feita de 3 etapas. Ora o espírito está no plano espiritual, ora ele começa a se materializar, ora ele está no plano que nós chamamos de material. Isso são etapas da reencarnação. Na primeira etapa, nós fazemos a programação reencarnatória, o planejamento reencarnatório, como nós tivemos a oportunidade de tratar aqui. Na segunda etapa, nós fazemos, através do processo da gravidez, a materialização do espírito, em que ele plasma o corpo segundo as suas necessidades, segundo o seu programa espiritual. E por fim, a gente sabe que esse é um processo de início, porque a materialização só termina na infância. E é esse o último estágio, que é a infância, ou o término da materialização do espírito, que ocorre até próximo de 7 anos. Então o que nós vamos falar hoje é dessa criatura linda que aqui se encontra, né? Eu estou me referindo à formiga, não sei se vocês estão vendo alguma outra coisa mais aí. Todo mundo viu a formiga, gente? É uma criatura linda também, né? Não podemos esquecer disso. Mas a criatura que nos interessa aqui hoje não é a formiga, é essa beleza, essa criatura maravilhosa. Também essa criatura linda também não é o gatinho, conquanto seja também muito lindo. O que nos interessa aqui hoje é esta brandura que se apresenta aos nossos olhos. Então o que nós queremos falar é da infância. Nós queremos falar que a infância é o término do processo de reencarnação e mais do que isso, é a oportunidade de aperfeiçoamento que o espírito encontra quando veste a roupa carnal. Então, para que nós entendamos isso, nós nos apoiamos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, quando os Espíritos nos ensinam: ao aproximar-se-lhe a encarnação, o espírito entra em perturbação e perde, pouco a pouco, a consciência de si mesmo, ficando por certo tempo numa espécie de sono, durante o qual todas as suas faculdades permanecem em estado latente. Então, se a gente prestar atenção só nessa frase que está aqui, a gente entende o que é uma gravidade, por exemplo, de um processo abortivo, que é feito de forma direcionada por um pai ou por uma mãe. Porque o espírito, no processo de revestir-se de matéria densa, ele vai perdendo
a sua consciência pouco a pouco, vai perdendo o seu estado de lucidez e permanece nele até nascer no corpo de carne e devagarzinho vai retomando isso quando aos 7 anos, então, ele termina o processo de retomar a sua lucidez. Então é muito importante a gente compreender isso, porque daí a gente sabe por que o Espiritismo defende com todas as suas forças que o aborto seja aquele exclusivamente quando a mãe está em risco de morte. Fora isso, não há por que falar deste assunto. É necessário esse estado de transição nos ensinar os espíritos, para que o espírito que está se reencarnando tenha um novo ponto de partida. Essa expressão é muito interessante, um novo ponto de partida. E para que esqueça em sua nova existência tudo aquilo que a possa entravar. Ou seja, se nós temos 2 pessoas que viveram numa determinada encarnação e se tornaram inimigas ferrenhas que não conseguem se perdoar, o mecanismo divino encontra uma maneira delas se perdoarem através do reencontro pelo esquecimento do passado, na condição de marido e mulher, na condição de pai e filho, de mãe e filho, de irmãos, na condição de novos papéis. A gente, quando tem esses sentimentos inferiores, ou quando tem sentimentos superiores, a gente pressente quem está do nosso lado. Como nós tivemos a oportunidade de falar na segunda etapa, que é a gravidez, a mãe pressente quando aquele filho é um afeto ou um desafeto dela. As relações entre ela e o espírito são bem definidas, os processos são bem característicos, basta que a gente observe. O pai percebe quando o filho que está vindo é seu afeto ou seu desafeto, pelas manifestações da mãe, que pode se tornar, por exemplo, completamente aversa ao pai, por causa da presença do espírito que pode, nesse caso, não gostar, não querer bem o pai. Então esse processo é maravilhoso, porque não sabendo quem é quem, a gente começa um novo ponto de partida, ainda que pressentindo essas simpatias e antipatias, a gente começa um novo ponto de partida onde o perdão começa a ser construído. A partir do nascimento, dizem os espíritos, suas ideias tomam gradualmente impulso. Então o espírito começa a retomar suas ideias, à medida que os órgãos vão se desenvolvendo. Não é por acaso que esta região do nosso corpo só fecha alguns anos depois, completamente, de que nascemos. Então esses órgãos estão se desenvolvendo mesmo depois que a criança veio a lume. Então é nessa hora que o espírito vai retomando a sua lucidez gradativamente. Em Missionários da Luz, no capítulo 14, nós vamos encontrar André Luiz nos ensinando que o trabalho completo com a plena integração do espírito nos elementos físicos, ou seja, no corpo, somente se verificará aos 7 anos. E é por isso que nós dizemos sempre que até os 7 anos, criança é criança, totalmente criança, e tem que ser tratada como tal. E é até os 7 anos, ela ainda está mais no mundo espiritual do que no mundo físico. É até os 7 anos que é mais comum ela ter amiguinhos no plano espiritual do que amiguinhos no plano físico. Os tão chamados amigos imaginários, que muitas vezes são espíritos que com ele convivem e que para ele são visíveis, porque nesta época ele é médium natural, ele enxerga os espíritos. É nesta época em que ele dorme mais, porque fica mais no plano espiritual do que no plano físico. Então nós não podemos esquecer que até os 7 anos é uma idade especial para a criança. Jamais se pode conceber por uma criança de 7 anos para trabalhar. É uma crueldade. Na questão 383 de O Livro dos Espíritos, Kardec indaga: qual é para o espírito a utilidade de passar pelo estado de infância? Em outras palavras, por que ele já não vem como espírito definido? Por que ele tem que passar pelo estado de infância? E eles respondem: encarnado, com o objetivo de se aperfeiçoar, sempre a encarnação tem esse propósito: aperfeiçoamento, perfectibilidade. O espírito, durante esse período, é mais acessível às impressões que recebe, capazes de lhe auxiliarem o adiantamento, para o que devem contribuir os incumbidos de educá-los. Aqui nós temos algumas coisas importantes. Acessíveis. Se nós prestarmos atenção,
As crianças, normalmente até os 7 anos de idade, às vezes bem mais, mas até os 7 anos de idade, elas têm heróis, são os pais. Principalmente se for o homem, o herói é o pai, geralmente é assim. Se for a mãe, a simpatia mais com a mãe do que com o pai, será a mãe a heroína. Então eles costumam repetir os nossos hábitos, eles costumam repetir as nossas práticas, e isto vai se fixando dentro deles, dando subsídios para a construção ou para a reconstrução de sua personalidade. Daí porque a importância do vigiar e orar, principalmente na frente dos nossos filhos, porque para eles somos verdadeiros espelhos. E aqui está dito também que para auxiliar no seu adiantamento, não se disse pai e mãe, se disse incumbidos de educá-los, porque nós temos filhos órfãos, órfãos às vezes de famílias vivas, mas órfãos de famílias desestruturadas, que abandonam seus filhos aos cuidados de terceiros. E esses terceiros, sendo ou não vinculados consanguineamente, passam a ter essas mesmas responsabilidades que têm os pais, e por isso são incumbidos de educá-los. E observem que os Espíritos não disseram instruí-los, disseram educá-los. Na questão 109, pergunta-se a Emmanuel: o período infantil é o mais importante para a tarefa educativa? Novamente, tomou-se o cuidado de elaborar a pergunta colocando a palavra educativa e não instrutiva. O período infantil é o mais importante para a tarefa educativa? E Emmanuel responde de forma nítida: é o mais sério. O período infantil é o mais sério. E, além disso, o mais propício à assimilação dos princípios educativos. O que significa dizer que os pais, ou aqueles que estão incumbidos de educar esses pequenos, se deixam passar esta fase, deixam passar uma fase preciosíssima na educação dos seus filhos. O que pior, os pais que usam essas fases para educar seus filhos negativamente compõem um processo que vai custar muito caro para este espírito na fase adulta, porque será difícil desbloquear certos bloqueios que ele possa obter nestas fases. Por exemplo, casais que brigam, que são agressivos uns com os outros, costumam deixar marcas indeléveis nessa criança. E mais tarde a gente entende por que muitos de nós precisamos de buscar os consultórios psiquiátricos e psicológicos para poder diluir esses traumas que lá atrás a gente construiu por inobservância desse comentário de Emmanuel. Quando a gente olha esta figura, a gente lembra que a delicadeza da idade infantil os tornam brandos, acessíveis aos conselhos da experiência e dos que devam fazê-los progredir. Então vejamos que eles repetem de novo que a brandura deles, essa condição de esponjinha que absorve tudo, faz com que você consiga colocar dentro de suas almas bases sólidas para que eles possam reformar o seu caráter, possam evoluir para Deus com firmeza, com força. Nós temos por experiência própria em casa. O filho mais velho não teve a oportunidade de acompanhar todo o processo da vida dele dentro de uma educação evangélica como fazemos hoje em casa. Mas o mais novo está tendo, desde que nasceu, essa oportunidade, e ele já não tem dúvidas. Para ele, falar em plano espiritual é uma coisa natural, falar em espíritos para ele é uma coisa natural, fazer oração passa a ser uma necessidade que aquele espírito velho em corpo novo já absorveu na convivência desta família. Então é uma bênção quando a gente se utiliza dessas fases para a educação básica, porque nessa fase é que se lhes pode reformar o caráter, corrigir o caráter e reprimir os maus pendores que todos nós, sem exceção, trazemos em nós quando reencarnamos. E é tarefa dos que estão incumbidos de educar essas criaturas o papel de dizer para ele o que se deve e o que não se deve fazer nessas fases primárias da reencarnação. Deve-se dizer a ele o que não deve se fazer perante a sociedade e o porquê não se deve fazer. Devagarzinho ele vai compreendendo que
ele deve fazer ao outro o que ele gostaria que o outro fizesse a ele. São as bases cristãs de uma educação que todos nós deveríamos aqui nos atermos, gastar muito de nosso tempo com essa educação fundamental, educação que não se compra em escola, não se compra em jardim de infância, não se compra em lugar nenhum, porque lá você vai comprar instrução. Quando muito você vai encontrar um professor mais preocupado que vai tomar um pouco mais de cuidado. Mas realmente esse professor mais preocupado também tem os seus filhos, as suas famílias, e esses professores têm as suas próprias dificuldades. Kardec faz uma pergunta que é importante porque a gente percebe nos lares. Qual a razão da mudança que se opera no caráter do indivíduo em certa idade? E ele determina a idade, especialmente ao sair da adolescência. E Kardec faz uma pergunta para confirmar se os espíritos estavam respondendo de maneira adequada. É que o espírito se modifica? Ele sabia que não era o espírito que se modificava, mas ele fez a pergunta para ratificar aquilo que ele já tinha obtido em outras oportunidades. Então ele quer saber por que depois da adolescência a gente muda tanto. Por que para alguns é um período turbulento, complicado, revoltam-se, para outros menos, vamos dizer assim, problemático, mas ainda tem modificações. Não são só as glândulas que estão sendo elaboradas, sendo colocadas em marcha, que são as causas disso. As causas disso estão nos espíritos que acionam as glândulas. E isto é uma pergunta completamente importante, porque desde a época de Kardec, desde muito antes de Kardec, até hoje, vai continuar no futuro, nós teremos a adolescência como um período delicado de nossa reencarnação. Eles respondem, é que o período retoma a natureza que lhe é própria e se mostra qual era. Ou seja, até os 7 anos ele era propriamente infantil. Dos 7 aos 14, tomando 14 como uma referência de adolescência, ele passa a se mostrar como ele é em caráter. Antes de reencarnar, como era o caráter dele, ele vai mostrando esse caráter pouco a pouco. E quando chega aos 14 anos, ou na adolescência, ele se mostra tal como era, mas o que a gente conseguiu ajudar na reforma do caráter dele com a educação que precedeu esta fase. Por isto é muito importante, para que não tenhamos aquelas perturbações da adolescência, que a educação se faça bem feita nas fases anteriores. Aí asseguraremos um período menos turbulento na vida dos espíritos mais difíceis. Não conheceis, disseram os espíritos, o que a inocência das crianças oculta. Vocês não sabem o que essas crianças são. Vocês não sabem o que essas crianças foram. Vocês não sabem o que essas crianças serão. O dia que eu li isso, eu pensei assim, Jesus amado, como é que Deus faz isso, né? Manda uma caixinha de surpresa para a gente, né? Não sabe de onde veio, o que está fazendo, nem para onde vai. Ô Jesus! E o pior, quando a gente chegar lá, a gente vai ter que responder pelo que nós fizemos deles, né? Então é muito importante a gente perceber que existe uma frase que Jesus já tinha dito: o vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. E assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ou seja, a gente está esperando uma criança e a gente espera que ela seja aproximadamente parecida conosco, inclusive no caráter. Mas às vezes quando chega, a gente costuma dizer assim um para o outro, olha para a esposa olha para ele, quem que esse menino puxou? A gente fala desse jeito, porque não parece nem com o pai, não parece nem com a mãe, não parece com ninguém. Às vezes a gente fala assim, parece até com capeta esse menino, é difícil. Porque o trem dá tanto trabalho, como diz um amigo meu, que eu não sei mal o que fazer com essa criatura de Deus. Então a gente sabe que o espírito não procede do corpo, não procede do pai. E no planejamento reencarnatório, estava, entre aspas, o capetinha planejado para chegar em nossa casa. Então não nos assustemos, a gente já sabia quem era essa criatura antes de reencarnar, e agora nós temos que dar conta de auxiliá-lo a seguir para Deus, porque esta é a missão dele na Terra. Os Espíritos dizem textualmente, as crianças são os seres que Deus manda às novas existências e dá-lhes todos os aspectos de inocência ou da inocência, ainda quando se trata de uma criança de maus pendores, e tem muitas. Suas más ações são cobertas com a túnica da inocência.
Então, quando a gente vê essas criancinhas bonitinhas, todas maravilhosas, a gente sabe que aí tem uma túnica. É chamada túnica da inocência. Porque na medida que ele for crescendo, o bichinho bonitinho, ou o bichinho feio que está atrás desse bichinho pequenininho vai aparecer. E aí a gente vai saber com quem que está lidando. É mais ou menos em proporção diferente o que acontece com os casais apaixonados que casam muito rapidamente. 6 meses depois a casa geralmente cai, né? Porque tem muita surpresa que não aparecia antes e aparece depois. Ó céus! Continuam os espíritos. Essa inocência não constitui superioridade real com relação ao que eram antes. Não constituem. Ao contrário, é a imagem do que deveriam ser. Todos nós deveríamos ser como crianças para chegarmos ao reino de Deus. Foi Jesus que o disse. Em verdade, eu vos digo que se não vos converterdes, não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Então, o que nós estamos falando é que as crianças têm uma aparência, uma semelhança. Olha como ele disse, como crianças, não disse tornar crianças, semelhantes às crianças, porque Jesus sabia que criança é um espírito reencarnado, mas que naquela fase muito infantil, ele é puro, de fato, porque ele está com o processo de latência da sua consciência. E aqui então a gente entende que esta fase foi proporcionada a nós outros para que nós nos aproximássemos deles. Porque se fosse chegar em nossa casa um espírito com o qual nós temos problema numa encarnação anterior, que odiamos, que queremos o mal, é claro que isso não se aplica a nenhum de nós aqui, né? Eu espero, né? Temos só espíritos amigos em nossas vidas. Mas supondo, por hipótese muito distante que isso acontecesse, se eles chegassem em nossa casa, deixaria abrir a porta. Aí ele vem com aquela corpinha todo bonitinho, você abre a porta, dá um abraço no bichinho, beijo, faz tudo. Se soubesse quem está atrás daquela carinha, meu filho, você ia arredar o pé. E é por isso, porque a gente ainda não tem essa condição espiritual de perdoar, de aceitar o outro como é que a gente precisa dessa túnica da inocência para que a gente possa, esquecendo quem é, aprender a amá-lo, pouco a pouco. Porque cada abraço, cada beijo, cada conversinha, cada contato vai abrandando aquela rispidez que a gente tinha com o irmão de outra encarnação. E isto vai fazendo com que a gente aprenda primeiro a respeitá-lo e depois a amá-lo. Agora, Emmanuel adverte de forma severa. Passada a época infantil, leia-se 7 anos, com extensão até os 14, os processos de educação moral, não disse educação intelectual, e nem disse instrução, disse educação moral, que formam o caráter, porque é essa educação que forma o caráter, não é a intelectual. Está cheio de gente intelectual de caráter que não vamos aqui comentar. Passada essa fase, a educação moral torna-se mais difícil. É fácil a gente perceber, é só a gente comparar com uma planta que está crescendo. Quando a gente consegue ainda direcionar esse crescimento dela, colocando uma estaca, amarrando ali alguns cordõezinhos, e ela vai crescendo na direção que a gente quer que ela cresça. Se deixá-la por si mesma, ela cresce torta e à direita. É mais ou menos o que acontece aqui, quando você tenta endireitar o que já está torto, as dificuldades tornam-se maiores, conquanto não impossíveis, obviamente, mas o trabalho passa a ser muito mais intenso. E aí a gente quer saber, já que recebemos essa caixinha de surpresa em casa, já que sabemos que temos que encaminhá-la para Deus, que vamos ter que prestar conta disso, onde é que eu preparo esta alma que está em minha casa para que ela volte para Deus? Então esta pergunta foi direcionada ao nosso Espírito Emmanuel, contém esta questão 110 no livro Consolador, em que se pergunta diretamente a ele: qual a melhor escola de preparação das almas reencarnadas na Terra? É o Colégio Couto Magalhães? É o Colégio São Francisco? É o colégio, já não lembro mais, só lembro dos antigos, viu, gente? Os novos agora eu já não sei mais. Qual é o melhor lugar para colocar meu filho? Aí fala assim: se você tiver dinheiro, você vai ficar feliz, você vai achar uma escola muito boa e vai resolver seus problemas. Não. Emmanuel vai nos colocar em pé de igualdade.
independente da condição social, a escola, a melhor escola de preparação é a mesma. A melhor escola de preparação para as almas ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. E é por isso que a gente se entristece demais, mas demais mesmo, quando a gente vê crianças que não têm lar. Mesmo aquelas que estejam em abrigos temporariamente. É muito triste, porque nós que já tivemos a oportunidade, temos até hoje de conviver com esses abrigos, por mais que a mãe social, que os responsáveis do abrigo façam o seu melhor, não são mães de verdade. Tem que dividir o seu tempo entre muitas crianças. Não há aquilo que se chama privacidade. Tem que compartilhar tudo. Isto vai criando para certos espíritos situações complicadas que vão aparecer lá no futuro, na forma de revolta, na forma de agressividade, que poderiam ser evitadas se essas criaturas tivessem tido a oportunidade de uma convivência em um lar. É triste, mas ao mesmo tempo nos alegra saber que o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, que já vai para mais de 2 dezenas de anos, já evoluiu bastante, ainda que tenha muito que melhorar, tenha situações que não são realísticas para a nossa sociedade brasileira, mas um trabalho fenomenal esse Estatuto já fez. Lá diz textualmente que nenhuma criança deve passar ou pode passar mais do que 6 meses em um abrigo. Se não conseguir colocar essa criança, situar essa criança na família nativa, tenta-se em outra família consanguínea. Se ainda assim não conseguir, numa família substituta, fora do ramo consanguíneo. Mas busca de todas as maneiras, buscar um novo lar para esta criança. E isso é um avanço tremendo. Eu me lembro quando chegamos no começo do nosso século atual, lá em Águas Lindas, numa casa que existe lá, e que existiam crianças que estavam há 16 anos lá. 16 anos, e tem pai, e tem mãe, e estavam há 16 anos vivendo lá. Graças a Deus, essa situação mudou bastante. E é esta a realidade. O lar é sagrado. Por isso que a gente não deve dedicar toda a vida para juntar coisas, trabalhando muito para ter coisas, padrão de vida muito elevado, em detrimento aos cuidados do lar. Particularmente, experiência nossa, que a gente gostaria de compartilhar em casa, tanto a minha esposa como nós mesmos, somos professores, e nós combinamos que nenhum de nós dois daríamos aula ao mesmo tempo, de modo que os nossos filhos não estivessem às vistas de um ou de outro, de modo tal que às vezes que eles tiveram que ficar aos cuidados de terceiro foram raras, e por condições fora da nossa realidade. Então, quando eu estava trabalhando numa condição de full time, de tempo todo, e ela não trabalhava, então ela ficava o tempo todo em casa. Mas jamais privilegiamos o ganho financeiro em detrimento à educação de nossos filhos. E graças a Deus, a gente percebe os efeitos dentro de casa. E continua Emmanuel dizendo, os estabelecimentos de ensino propriamente do mundo, o Colégio Couto Magalhães, o Colégio São Francisco de Assis, a Universidade de Oxford, a Universidade de Harvard, qualquer escola que você quiser, podem instruir e fazem isso, mas só o Instituto da Família pode educar. Então é muito importante nós percebermos que é pelo meio familiar que se faz a educação no lar. O primeiro evangelho no lar aconteceu na casa de Pedro, que foi o Mestre Jesus quem o fez. E é por isso que nossas crianças devem, desde pequenas, aprender a compreender as coisas da vida eterna. Eis porque o lar é tão importante para a edificação do homem, diz Emmanuel, e porque tão profunda, e aqui ele destaca, tão profunda é a missão da mulher perante as leis divinas. Veja que ele chamou a atenção para a mulher, e a gente percebe isso em casa. Por mais que eu tente ser aquele pai adequado, tem certos papéis que, ai de mim, se a querida esposa não estivesse do lado. Não são substituíveis, com todo respeito aos pais que fazem o papel de pai e mãe. Por isso que é muito triste, neste mundo atual, que tantas separações têm havido, a gente privar os filhos da convivência de ambos por inimizade entre os dois, entre os ex-cônjuges. Que se separem, não há problema, é uma decisão do livre-arbítrio de cada um, mas não privem os seus filhos da convivência de um e de outro. Organizem-se, renunciem à sua
maldade íntima que ainda carregue contra o outro, e dê ao seu filho a chance de convivência com o par, porque isso fará muita diferença para ele na sua época adulta. É tão forte que André Luiz chega a dizer desta forma: indubitavelmente a sabedoria universal colocou impercustáveis segredos no carinho materno. Algo de milagroso e divino existe nos laços que unem mães e filhos, que por enquanto não podemos apreender. Então, um filho criado sem mãe é uma situação muito triste para ele. Por mais que a gente tente mitigar, que a gente tente minimizar esses efeitos, ainda é complicado. Percebamos os filhos adotados, que não foram para eles informados desde pequeno que eram adotados, e mais tarde os informam, eles passam a viver a vida para descobrir quem são os pais consanguíneos. Ficam numa busca, na maior parte deles, para saber quem é a sua mãe, quer ver a sua mãe, porque fala muito forte isso dentro da criatura. Daí porque devemos, mães, muito cuidado, se separar. Não deixe que o seu filho prive-se da convivência com o pai. Pai, se separar, não deixe que o seu filho prive-se da convivência com sua mãe. Equilibremos-nos. E ele continua dizendo, para encerrar a resposta dele: a escola educativa do lar só possui uma fonte de renovação, que é o Evangelho. Não adianta ter um lar simples, um lar em que as criaturas são todas materialistas, egoísticas. Não, esse lar tem que ter uma fonte de renovação, e essa fonte chama-se Evangelho. Olha o que diz Santo Agostinho: inteirai-vos dos vossos deveres em aproximar de Deus essa alma, que lemos agora há pouco. Por isso, Evangelho pede deveres. Não acreditemos nós que a religião do nosso filho deve ser deixada para ele decidir por si próprio. Não. Nós devemos dar as bases que nós acreditamos, seja qual for a escola religiosa que nós sigamos. Nós temos que dar as mesmas bases de nossas crenças para ele. Se mais tarde, quando ele tiver o seu livre-arbítrio, ele decidir sair, aí passa a ser outra história. Mas deixá-lo ao léu, a matroca, para decidir sua religião, quando pequenininho, é um crime. Deixá-lo a si próprio, o desconhecimento de Deus e da espiritualidade, é um crime perante as leis divinas. Aos pais compete a educação evangelizadora de seus filhos. Por isso, quando nós visitamos famílias, essas desestruturadas que a gente comentou agora há pouco, em que os filhos acabam voltando para elas, a primeira coisa que a gente se esforça para que eles consigam fazer, a primeira coisa que a gente pergunta: você está indo na igreja, minha filha? Não vou na igreja. Por quê, minha filha? Eu não gosto disso. Mas vai, minha filha. Todos nós precisamos de Deus, você não acha? E ela acha. E devagarzinho ela vai cedendo, daí ela vai frequentar a religião que ela quer frequentar, e vai levando os filhinhos dela. E a gente, quando vai lá uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, a gente vai falando das coisas mais fundamentais, das suas espiritualizações. E devagarzinho, a gente vai ajudando um ao outro. Nós podemos fazer esses deveres com os filhos da própria carne, que é a maior parte. Está lá na terceira carta do apóstolo João ao menino Gaio. Quando ele escreveu isso aqui, Gaio era uma criança, era um adolescente. Está no versículo 4, e ele disse para Gaio: não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Para João, que não teve filho da carne, Gaio era como se fosse um filho, e ele estava regozijante por saber que Gaio estava seguindo a verdade. E é por causa disso que foi feita essa pergunta 189 a Emmanuel no livro Consolador: que deve fazer a mãe terrestre para cumprir evangelicamente os seus deveres, conduzindo os filhos para o bem e para a verdade? E Emmanuel, cuidadoso na sua resposta, e se não me falha a memória, a resposta 189 é a mais longa de todo o livro. Ele cuida, nós vamos ter alguns trechos aqui, de dizer claramente: a mãe terrestre deve compreender, antes de tudo, que seus filhos, primeiramente, são filhos de Deus. Uma mãe terrestre que compreende isso, se faz parte da sua provação espiritual, que o seu filho parta antes de você, mãe e pai, com esta compreensão,
Não quer dizer que você não vá chorar, que não vá sentir saudades, mas você vai ter a certeza de que o seu filho, que foi cedido a você por empréstimo, foi pedido de novo pelo pai, e que ele continua existindo, e que você continuará tendo a oportunidade de encontrá-lo, especialmente se não se revoltar, porque em sonhos, nós temos muitos reencontros espirituais. E assim, compreendendo isso, a mãe terrestre buscará na piedosa mãe de Jesus o símbolo. Não é por acaso que Maria é um símbolo para toda mãe, o símbolo das virtudes cristãs, transmitindo aos que a cercam os dons sublimes da humildade e da perseverança. Humildade quando ela disse ao anjo Gabriel: faça-se na serva o desejo do Senhor. E perseverança, não arredou os pés da cruz enquanto seu filho estava sendo, de forma clamorosa, crucificado aos seus olhos. Toda mãe tem que estar preparada para essas dificuldades que os seus filhos poderão enfrentar. Desde a infância deve prepará-los para o trabalho e para a luta que os esperam. Nenhuma mãe deve deixar o seu filho criado sem responsabilidades. Já desde pequeno em casa, devem aprender a fazer as tarefas mínimas. Deve aprender a arrumar a sua própria cama, a lavar o próprio prato que come. Porque se ele se nega a fazer isso, ele não é digno de dormir naquela cama e nem digno de ir lá alimentar-se naquele prato. Ele deve aprender nessas tarefas pequenas, mas importantes, de guardar um brinquedo no lugar, a disciplina que precisará para a vida, porque a vida lhe cobrará isso. E se ele não tiver, para ele será mais difícil. A luta o espera. Desde os primeiros anos, a mãe terrestre, os incumbidos de educá-los, deve ensinar a criança a fugir do abismo da liberdade. Ele não pode tudo, controlando-lhes as atitudes e consertando-lhe, corrigindo as posições mentais que ele traz com ele como tendências, como predisposições, como viciações do espírito que vai amadurecendo na carne. E é por isso que a gente não deve fazer tudo, ou deixar que o filho faça tudo que ele deseje, porque seria irresponsável de nossa parte. Já devemos colocar os limites que a vida irá colocar com muito mais força se não o fizermos em casa. Se não fizermos isso pelo amor, a vida fará pela dor. Mas tem uma série de outras recomendações de Emmanuel que nós recomendamos a todos os pais e mães que façam o contato com elas. Mas o problema é que nós temos aí do caso dos filhos rebeldes. E a questão 190 foi destinada a esse tipo de espírito que estão vivendo encarnados. Quando os filhos são rebeldes e incorrigíveis, impermeáveis a todos os processos educativos, como devem proceder os pais? Então é um caso de uma família que educou seus filhos evangelicamente desde os primeiros anos, fez tudo o que estava ao seu conhecimento, à sua capacidade, fez tudo o que podia, mas ainda assim, esse filho foi impermeável ao bem e à verdade. O que fazer com ele? E Emmanuel responde. Depois de movimentar todos os processos de amor e energia, porque tem hora que nós temos que ser doce, mas tem hora que nós temos que ser enérgicos. Doce dizendo, como Jesus disse para aquela mulher: mulher, onde estão os que te condenavam? Eles se foram, Senhor. Vá, eu também não te condene, e não peques mais. O que ele está dizendo? É uma mãe dizendo para uma filha: filha, você errou, mas cuidado, não erre de novo. Não houve repreensão, não houve chamada de atenção. Mas em outros momentos Jesus também usou da energia quando diz: hipócritas, por dentro, por fora, túmulos caiados com as aparências externas, mas por dentro a podridão. Era Jesus na posição de um pai, de um educador com energia. Por isso que um lar que tem os dois, geralmente o amor mais concentrado na ternura materna e a energia mais concentrado naquilo que é do pai, nós temos uma educação mais propícia. Se os dois conseguiram fazer isso, e fizeram com todas as suas forças, fizeram orientando essa criança, e ainda assim ela se tornou impermeável, é justo que os responsáveis pelo instituto familiar, sem descontinuidade da dedicação e do sacrifício, esperem a manifestação da providência divina. Aqui é o caso daquela mãe
que você olha para ela, ela tem 40 anos, mas mostra uma face de 60, toda vincada pelas dores das noites mal dormidas em que o filho, perdido nas ruas, faz com que ela não consiga ter um sono repousante. Esse é o sacrifício que ela não vai deixar de fazer. Ela ainda vai continuar matando a si mesma para dar vida ao seu filho, perdendo vida para ganhar vida no plano espiritual. Essa mãe e esse pai devem permanecer com esse mesmo processo de educação, mas devem esperar, aguardar a providência, a manifestação da providência divina, que, compreendendo que essa providência, que essa manifestação deve chegar através de dores e de provas ásperas, acerbas, de modo a semear-lhes com êxito o campo da compreensão e do sentimento. Então, onde não vai pelo amor, o ditado diz que vai pela dor. Os nossos filhos não escapam a esse processo. Se eles perdem a oportunidade da sua recomposição espiritual dentro do lar, eles serão submetidos à recomposição compulsória fora do lar. E ele entra no processo, que normalmente termina em processo expiatório. Porque a dor, disse Emmanuel, tem possibilidades desconhecidas para penetrar os espíritos, onde a linfa do amor não conseguiu brotar. Por isso Jesus diz, bem-aventurados que sofrem, que serão consolados. Faz-se mister, faz-se necessário que os pais estejam revestidos de suprema resignação. Suprema resignação. Porque é duro, como nós temos assistido a alguns casos. Como hoje mesmo aqui em Anápolis, em visitas lá nas famílias dos Jesus Gonçalves, que a gente assiste há algum tempo. Uma das nossas queridas mães dizendo, o senhor conhece a tal lugar lá em Brasília? E ela falou do tal lugar com uma linguagem popular. Ela estava se referindo ao presídio feminino que tem lá em Brasília, onde a filha dela está internada compulsoriamente. Para ela, que é mãe, tem que ter suprema resignação. Porque se a filha não se regenerou com a conduta dentro de casa, estará se regenerando com os sofrimentos terríveis que o mundo oferecerá. Por isso, pergunta-se, são responsáveis os pais pelo transviamento de um filho que envereda pelo caminho do mal? Apesar dos cuidados que lhe dispensaram, ou como disse Emmanuel, apesar dos cuidados, do amor e da energia que dispensaram? E os Espíritos respondem, textualmente, não. Os pais não serão responsáveis. Agora eles colocam uma conjunção adversativa logo depois. Porém, significando que a primeira parte não está completa. Porém, quanto piores forem as propensões do filho, tanto mais pesada é a tarefa e tanto maior mérito dos pais se conseguirem desviá-lo do mau caminho. É que nós percebemos que ter filhos problemas não é uma coisa ruim, ao contrário. Ter filhos problemas é uma bênção, porque nós estaremos ajudando-o a voltar ao Pai, ao mesmo tempo que nós estaremos ajudando-nos a voltarmos também ao Pai. Deus permite que às vezes nós sejamos pagos com a ingratidão de um filho, por exemplo, para provar a nossa perseverança em fazer o bem. Provar a nossa perseverança em fazer o bem. Por isso que uma mãe verdadeira jamais desiste de um filho. Um pai verdadeiro jamais desiste de um filho. Mas é fácil. Relativamente fácil para alguns, difíceis para outros, cuidar dos filhos da própria carne. Mas cuidar dos filhos da carne alheia nem tanto. Certa ocasião, aquela que era considerada a mais bela da Galileia morava numa daquelas cidades além do lago de Genezaré. Tinha uma casa para receber os grandes do Império Romano na sua casa de prostituição especial. Quando ela ouve falar de Jesus, Madalena vai procurá-lo na calada da noite para que ninguém o Boa noite a todas, boa noite a todos.
Que a paz de Jesus nos envolva hoje e sempre. Nós gostaríamos de prosseguir o tema reencarnação que aqui iniciamos em 2 etapas anteriores, falando do retorno do espírito à carne. Vamos lembrar Santo Agostinho em Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele diz: ó espíritas, compreendei agora o grande papel que dava a ser mãe de seus irmãos em humanidade. O nosso Divaldo Franco conta em uma parábola, em uma palestra, que Maria Madalena, pouco depois que Jesus fora crucificado, em que os apóstolos decidiram os caminhos, tentou seguir com eles, mas eles não a aceitaram, não só por não ser mulher, mas também por causa da sua condição pregressa, que eles ainda não entendiam verdadeiramente o perdão. Quantas vezes devo perdoar? 7? Não 7, Pedro. 7 vezes 700 vezes. 7 vezes 70 vezes, o que dá 700 vezes. E Pedro ainda não tinha conseguido perdoar completamente. E ela se viu só, amando Jesus profundamente. Foi a primeira. Boa noite a todas, boa noite a todos. Que a paz de Jesus nos envolva hoje e sempre. Nós gostaríamos de prosseguir o tema reencarnação que aqui iniciamos em 2 etapas anteriores, falando do retorno do espírito à carne. Vamos lembrar Santo Agostinho em Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele diz: ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que, quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Tal a missão que vos está confiada. Lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe perguntará a Deus: que fizestes? Que fizestes do filho confiado à vossa guarda? Veja que a responsabilidade da maternidade e da paternidade é extremamente grande. É como os Espíritos disseram, uma verdadeira missão, além de um dever de muita importância. Lembrando, quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Então lembramos que o pai e a mãe não formam o espírito, mas o corpo que o espírito habitará. O pai e a mãe contribuem no processo da genética para produzir. Soubesseis quanto é triste ser só e abandonado, sobretudo na infância. Vocês amariam os órfãos, meus filhos, disse o Espírito. Deus permite que hajam órfãos, meus filhos. Permite para que vocês sejam provocados, sejam exortados a servir-lhes de paz. Por isso nós que vivemos numa sociedade que ainda existem tantos órfãos de pais vivos, que a gente poderia sair dos nossos redutos familiares, principalmente aqueles que têm famílias harmonizadas, filhos bons, e dar um pouquinho de nós para essas famílias que ainda não conhecem Jesus verdadeiramente, não conhecem as suas leis. Nós poderíamos aprender a adotar esses órfãos, não dentro de nossas casas quando não é possível, mas adotá-los fora de nossas casas, como filhos de nosso coração. É por isso que quando fizestes, que fizestes do filho confiado à vossa guarda, quando nos for perguntado isso, não responderemos apenas pelos filhos bons que nos foram concedidos, responderemos pelos filhos revoltados, agressivos, que temos assistido na nossa sociedade com tanta frequência. Pensemos nisso, porque é para isso que existe o Espiritismo, é para reavivar Jesus dentro de nós. Muita paz a todas, muita paz a todos e muito obrigado por sua atenção.